Lindas. Menina, hoje a Glaucia vai dar bronca. Porque ele vai juntar aqui um trio que fala, hein? Lucy Gameiro. Nossa, queridíssima Lucy Gameiro e Regiane. Agora, num novo estilo. Ainda não tive a oportunidade, a gente não se encontra, né? É verdade. A gente se cruza, mas não se encontra. Quando eu falo tchau, você vai falar oi? Não, mas você ficou muito linda. Obrigada, você sabe que Carol. eu falo pras meninas lá na maquete, eu falo, gente, eu ainda não acostumei. Você acostumou rápido? Eu ainda tô em lua de mel com ele. Então, ainda não, tá vendo ali. as possibilidades, liso, cacheado, ainda Não brincando, né? Fica Obrigada, Carol. Mas ficou lindo, mas muda, né? Muda. Como muda? Muda Parece tudo, que... até dentro, né? Isso que eu ia falar. Você tá linda. Dá um up a mais, obrigada. E o nosso bate-papo vai ao encontro disso aí também. Com não certeza, é verdade? Nós vamos falar de certeza. livre-arbítrio com o conteúdo do Você Bonita, ligado à nossa qualidade de vida, ligado às nossas escolhas, ligado muitas vezes a essas pequenas mudanças que são livres, de livre escolha, ou não, e que podem mudar outras coisas. Então, não sai daí, manda perguntinha no @VocêBonitaTV, a gente vai para um rápido intervalo, volta em 2 minutinhos, tô te esperando. De volta com o nosso Você Bonita e vamos para um belo bate-papo com a nossa queridíssima Regiane Tápias junto com a gente, apresentadora do Revista da Cidade, e a nossa mestra de comportamento, Lucy Gameiro, posso falar assim? Que é sempre tão bom quando a gente tem uns temas, né, como esse, fala assim, não, isso aqui é a cara da Lucy. E hoje nós vamos falar de livre-arbítrio. Queria então que você introduzisse, para a gente ter uma ideia do que a gente pode interpretar com esse tema, que de fato vai favorecer aí a mudança na nossa vida mesmo, né? Que vai nos fortalecer, vamos dizer assim. Aqui a gente fala tudo fortalecer, né? A gente quer estar sempre melhor. Conte-me. Então, Carol, quando a gente pensou nessa pauta, porque assim, a gente tem um hábito de acreditar que as nossas escolhas são livres, totalmente livres. Eu tenho certeza. Que eu tenho domínio sobre elas, sobre elas, né? Você pode até ter esse domínio assim, escolher, acordar, levantar ou não levantar, a roupa que você vai colocar. Acreditando, porque o nosso cérebro ele não consegue computar todas as informações e ele faz com que você acredite que é você que está escolhendo. Só que não. Só que não, entendeu? Mesmo a roupa que você escolhe, né, pela manhã, você, de uma certa forma, sofre uma influência. Por exemplo, alguma coisa no dia te faz lembrar assim, que o amarelo te traz alegria, que você se sente melhor. Ou alguém uma vez te elogiou, falou, nossa, Carol, como você fica linda de amarelo. Teu cérebro armazenou aquilo. Então, no momento da escolha, ele utiliza opiniões, influências externas. Então, aí a gente tem um impasse. Certo. Existe ou não existe o livre-arbítrio? Que Regiane Tápias acha? Gente, você sabe que assim, antes de entrar aqui para falar sobre esse assunto, as meninas me brifaram sobre o tema e tal, e me entregaram um texto. E eu confesso que tudo que eu li naquele texto foi tão inédito pra mim que eu ainda tô meio que digerindo isso. O texto é seu, né, Lucy? Mas o texto é maravilhoso, porque desconstrói tanto essa ideia de que é a gente que domina as nossas escolhas. E eu concordei 100%, mas aí chegou nesse impasse. E a partir desse impasse, fica uma pergunta que eu queria te fazer. A conclusão é nossa? É a gente que tem que chegar a essa conclusão? Se a gente está escolhendo... se o livre-arbítrio existe, isso fica para cada um ou não existe ainda um consenso temos a esse resposta, respeito? né? Então assim, não existe uma resposta, uma verdade absoluta sobre isso. Portanto, é o que eu falo, a gente convida a pensar a respeito. Já é provado cientificamente, né, que a gente é um conjunto de hábitos. O ser humano, o homem, é uma junção de hábitos que são adquiridos no seu desenvolvimento. Então aí fica muito ilógico acreditar que eu estou agindo por livre e espontânea razão. Então a questão é existir ou não existir. O que eu acredito, tá? Eu trabalho com comportamento, o que eu vejo realmente que é um reflexo. Na maior parte das vezes, eu poderia arriscar aí 99% das vezes, as suas ações, as suas atitudes, as suas escolhas, elas são embasadas nos hábitos. Se você adquirir maus hábitos, você terá
péssimas escolhas. Se você adquire bons hábitos, né, na questão alimentar mesmo. Por exemplo, se você for habituada a sentir dó da comida, como a mãe adora fazer isso, né? Que tem que comer tudo, você vai até tipo acabar assim, ou então você começa a embutir culpa na criança, né? Tipo, olha, você sabe quantas crianças estão passando fome? Sabe quanto teu pai teve que trabalhar? Olha, hoje eu tô doente, vim aqui fazer comida. Então, isso é um mau hábito. Essa criança, provavelmente, na fase adulta, pode desenvolver um distúrbio alimentar. Por conta do mau hábito, não é a escolha dela, entendeu? Tipo assim, largar a comida no prato quando está saciada, tipo, não deu. Mas aí alguma coisa dentro dela, né, informações que ela armazenou, fala, não, você não pode, né, você não deve deixar essa comida, é um desperdício. Entendeu como você não está livre para escolher? Ai, agora ela me embananou toda. E a Glaucia ainda falou aqui, então, a questão da infância, nesse momento da vida, ele é fundamental. Fundamental. Se você embutir no seu filho bons hábitos, com certeza, a questão do bom hábito de pensar positivamente é uma influência muito boa, porque essa criança, ela vai desenvolver bons pensamentos e, a partir daí, boas escolhas. Ela vai conseguir, é igual a gente fala, por exemplo, a gente estava aqui comentando, a fase escolar é muito complicada porque se mistura ali com outros coleguinhas e ali vira uma bagunça. Mas se essa criança estiver habituada a questionar, a refletir, entendeu? A discutir o assunto com os pais em casa, você vê que ela vai tomar outras atitudes. Entendi. Entendeu? Então, por isso que eu falo assim, o livre-arbítrio é legal a gente pensar. Eu costumo dizer que é uma propaganda enganosa, tipo, faz você acreditar que você é livre. Porque a gente tem esse desejo, né, de querer falar, eu não sou manipulada, eu não sou, influenciada, não, eu tenho as minhas próprias convicções, e a gente bate no peito, faz passeata e acha lindo. Porém, não é bem assim. Foi feita uma pesquisa com um grupo, né, nos Estados Unidos, de voluntários, que eles deveriam apertar, entre 2 botões eles deveriam escolher, tá? Qual apertaria? Mas o interessante é que eles estavam sendo monitorados, né? O cérebro estava sendo monitorado e percebeu-se que era previsível o que eles fariam 10 segundos antes deles apertarem o botão. Por questão do hábito. Entendi. Então, estavam divididos o grupinho ali, então aquele que tinha um hábito mais pessimista, apertava o botão vermelho com mais frequência. E o mais otimista apertava o botão verde. Porque estão habituados que a cor vermelha é um perigo, é negatividade, a cor verde é uma esperança, Então você percebe que o cérebro já está preparado. Já está preparado. Só que agora eu vou fazer uma pergunta para as duas, tá? Ligada a sexto sentido, que a Glaucia tá querendo saber. Você já me conta se isso tem influência ou não, mas você tem sexto sentido de quero fazer tal coisa, mas isso aqui tá me cheirando uma furada. Até nisso a gente agora para pensar com esse novo conceito que entrou aqui, tá dando uma embananada legal. Do conceito do que é livre-arbítrio, que não é, né? Porque a gente é treinado também a acreditar que uma das coisas que nos difere dos animais é que a gente não age só com instinto, né? Que eles não têm livre-arbítrio e os seres humanos têm, porque a gente pensa, né? E tudo mais. E aí é muito doido isso, porque às vezes bate a intuição e eu começo a pensar se realmente é uma intuição ou se é uma sugestão. Eu tenho um medo muito grande de achar que é uma intuição, só que eu tenho uma tendência a acreditar que é uma sugestão sua mesmo, de alguma outra coisa, de um pré-conceito que eu já tenho dentro de mim, em acreditar que aquilo vai acontecer. Por exemplo, sei lá, um exemplo besta. Meu filho está em cima do muro andando ali. Aí eu fico naquela dúvida, será que eu falo para ele descer do muro porque ele pode cair dali? Eu tô com medo que ele caia dali, mas aí o meu poder de sugestão, eu acredito que a energia pode ser tão forte em cima daquilo que eu vou fazer com que ele caia, se eu falar alguma coisa. Entendi. Então eu não sei se a intuição tá me falando, Regiane, manda ele descer que ele pode cair, ou se essa preconcepção que a gente tem de que subiu no muro vai cair,
vai ajudar. É verdade, porque nem a gente sempre tem uma vai cair. programação de proteção, né? Então, eu fico muito na dúvida dessa coisa da intuição e da sugestão. Me ajuda aí, Filho, com o filho o negócio triplica, né? A gente tem um senso de o filho proteção parece muito que grande, cresce assim, é difícil. É o que ela falou, o mais sensato a pensar, se a gente for pensar filosoficamente ou cientificamente, para a filosofia e para a ciência, o mundo é muito organizado, ele é muito previsível, tá? E segue regras. Certo. É fato, né? Se você beber e pegar o volante, a possibilidade disso virar um acidente é enorme, né? Se você escolhe falar assim, poxa, eu não vou beber porque eu já vi tantas campanhas falando do acidente, né, quando a gente bebe, tá. Então, é por isso que eu estou te falando, é muito mais, assim, na questão da sugestão do que da intuição. Entendeu? Tá. Você já tem um armazenamento de informações que no momento da necessidade são acionados. Então, é por isso que a gente fala, né? Até que ponto a gente está sendo livre, né? Será mesmo? Então, eu penso assim, como eu te falei, o livre-arbítrio, ele também tem uma coisinha, eu vejo lá com meus pacientes. Muitas vezes chegam lá abarrotados de culpa, porque acreditam que escolheram de livre e espontânea vontade. Tudo errado. Tipo assim, agredi meu companheiro, tá? Então, falar, ai meu Deus, eu estava ali, eu podia ter escolhido não fazer. Nem sempre. É o que eu te falo, você fica aprisionado a hábitos. Se de repente aquela pessoa, né, tem um armazenamento de infância, viu os pais às vezes brigando, mesmo se agredindo fisicamente, e naquele momento ela não sabe como agir, tipo, tô sendo, né, assim, hostilizada, alguma coisa, ela vai reagir com a lembrança que ela teve. Concordo. Então, não é um livre-arbítrio. Só que o livre-arbítrio, ele embute muita culpa, porque você traz tudo para você, tipo, não fui eu que escolhi. E nem sempre é assim. Então, a culpa também é algo que a gente tem que estar atento e muitas vezes acaba tendo um massacre, aí, um auto-massacre, desnecessário, não precisamos disso. Não, é lógico. Mas como é que a gente muda essa chavinha, Lucy? Não vai tirar dela a responsabilidade pelo ato. Claro, não é isso? Perfeito. Falar assim, então, porque meu pai batia na minha mãe, então agora eu bati. Não é isso. Vai mais além do que a gente imagina. Mais além. Então, a questão é você fazer essa mudança dos hábitos. Você tem que ter essa coerência de muitas vezes se autoavaliar, falar, cara, eu tenho uns hábitos que não são legais, não me ajudam, não constrói nada, né? Então, como eu posso transformar maus hábitos em bons hábitos? Nietzsche tem uma frase que eu adoro. Adoro as frases da Lucy, gente. Nietzsche diz o seguinte, é surpreendente poder pensar sobre o impensável. É um hábito que a gente não tem. A gente tem o hábito de pensar sobre o impensável? Não. A gente está ali, ó, seguindo a linha, né? Então, começar a questionar mesmo, será que eu estou agindo assim porque é uma vontade minha? Será que eu estou agindo porque, de alguma maneira, eu sofro uma influência, né, da própria sociedade, da família? Total. Você vê que o ato de perdoar é tão maluco. A gente está no setembro, tô louca. A gente está no agosto, e aí eles fizeram agosto roxo, que é para incentivar as pessoas a pensarem no perdão. O perdão é um hábito. É um hábito que a gente adquire ou não. Então é isso que eu falo. Se os pais estão ali criando seus filhos e começam a habituá-los pelo exemplo, não é pela fala, não. Pelo exemplo, né? De que, olha, a gente pode relevar algumas coisas, você não tem que perdoar exatamente tudo, porque a gente também não pode adquirir o hábito da hipocrisia, mas o que você achar que é sensato, o que você achar que faz sentido para você. Então, são tipos de hábitos novos que vão, assim, criar um antídoto. Santo Agostinho chamava os maus hábitos de bilis negra. Porque justamente... Mas para gerações futuras, né? Com certeza, é um papel para a geração futura. Com certeza. O lance do livre-arbítrio que não é livre. A Glaucia tá assim para mim. Nossa, essa pauta é muito intensa. Ela é filosófica demais. Eu tô aqui com mais perguntas do que afirmações. Eu vou fazer uma pergunta então para Rê, que é o seguinte, tá?
Foi livre-arbítrio o cabelo? O corte de cabelo? A mudança da cor? Como é que foi? Ou alguém te sugeriu, você se enxergou? Tá cheio de sugestão. Ela é um pra esse ótimo mesmo cabelo, exemplo, né? Ela é um ótimo exemplo nesse momento. E aí? Olha, eu tava um tempão querendo cortar, né? Eu sou meio camaleoa nisso. Eu não tenho muito pudor, né, com corte de cabelo, porque meu cabelo cresce que nem grama. Então eu corto, daqui a pouco ele cresce de novo. Não tenho muita dó. Então, de repente, bateu aqueles 5 minutos de férias, assim, sabe? Eu tava nas férias e falei, quer saber, eu vou cortar. Mas aí, com esse assunto hoje, é claro que eu já posso dizer que eu tava com esse assunto já sendo digerido há um tempão, com as influências da moda, por exemplo, atuando, porque esse corte, nessa altura... Tá na Giovanna Antonelli, então, tem essas coisas. Estão me chamando de um monte de atriz por aí, entendeu? Tipo, é verdade. Eu acredito que já tava ali, né? O pensamento entrando de querer fazer essa mudança e querer surpreender na volta, né? E muda, não, e a cor até, né? Não, que tava você, muito afim de ser loira de novo, porque eu fui por muitos anos, né, loira. E é loira, verdade, loira, depois você né? ficou com ele bem mais escuro. Quando eu mudei pra Salvador, E lá agora? deu preguiça de ser loira. Gente, foi radical isso Tá aí. vendo como as escolhas são influenciadas? Você na praia, você pode perceber, você não tem aquela coisa de você querer se produzir toda, porque parece que realmente não combina. O legal você é que quer uma chinelinha. Então, o cabelo ficava inflado, imagina. Então, natural ao vento, com um pouquinho ainda de areinha, de sal, de maresia, sei lá, enfim, né? Tem esse aspecto também. Eu vou botar a pergunta do público na tela, olha lá. Mas vocês viram, hein, gente? Regiane estava sob, então, uma intuição já antiga. Obrigada, Lu, um beijo. Acredito que dentro dos nossos conceitos sempre tomamos decisões. Mas a influência do meio faz com que, enfim, possamos mudar, então, de opinião. Posso complementar essa Pode. pergunta? Porque eu estava pensando sobre isso, né? A decisão, então, de mudar esses hábitos, porque a gente vem com essas programações, como a gente está dizendo aqui, né? Aí, de repente, a gente decide para um outro lado, como eu tô vendo aquela setinha ali, eu adorei essa ilustração. Pra lá ou né? pra cá, De repente, a gente escolhe outro lado. A gente pode dizer, então, que conceitualmente, já que o livre-arbítrio a gente está desconstruindo aqui, na maioria dos casos, que nesse caso, então, é livre-arbítrio, tipo, eu tô programada para ir por esse lado, mas agora eu vou escolher nesse, porque eu quero experimentar esse lado. Eu quero fazer diferente, eu quero me programar de novo. A gente pode colocar isso como livre-arbítrio? Eu colocaria, assim, como uma livre escolha, tá? Eu diria que, assim, quer dizer, livre nem tanto, porque como você se deu mal... Porque você já tem uma programação. Você já tem uma programação que deu mal. Aí você percebe, você faz tudo lá, né, um inventário da coisa, você fala, cara, não deu certo. Vou escolher outro lado. É como a gente lá, né? Você, por exemplo, tem que escolher entre um chocolate amargo e um chocolate branco, né? O que vai me fazer decidir isso? O chocolate amargo é bom para a saúde e tal, não tem o açúcar, não tem a gordura, nananana. Então você já escolheu. Você já escolheu. Você já escolheu, O entendeu? meu cabelo podia ter dado errado, todo mundo ter falado que ficou um horror. Aí eu ia ver que esse lado não foi legal e ia ter que escolher outro lado. Não, Rê, você está lindíssima. Você é Tem que mudar lindíssima. o Você é uma código. mulher lindíssima. Obrigada, A Regiane é um cara. absurdo, cultura. Ela é lindíssima. Desde que eu te conheço, é lindíssima. Mas ficou diferente. Ficou muito diferente. É outra Regiane Távias, entendeu? Só que agora eu tô pensando numa história, vocês falando tudo isso, que é de uma amiga, obviamente vou preservá-la da questão de quem é. Olha que coisa, como a vida nos surpreende, assim, umas coisas, que tem tudo a ver com esse nosso assunto. Ela é muito competente profissionalmente e durante um tempo ela estudou muito para prestar com o... Vestibular? Esqueci a palavra... público. Concurso público. Concurso. Ai, obrigada, eu não ia lembrar essa palavra hoje. Concurso público e tal. E ela passou para o que ela queria, mas a gente sabe que muitas vezes é para uma região distante, que você é mandado e tal. E ela topou, ela foi para essa região distante. Nisso, houve já, que não tem relação com a ida, o casamento não estava legal. Então, eles estavam aí numa decisão de separação. E ela tem uma filha e a filha foi com ela, então começaram uma vida nesse outro lugar e tal, que era o sonho dela prestar esse serviço público e servir o país. É tão legal isso, é tão legal conversar com as pessoas de outras áreas e ver a paixão tamanha, e ela sabe tudo que eu preciso saber ligado a essa área de direito e tal, eu ligo pra ela. E aí... ela vinha nos visitar, a gente se encontrava e tal, e ela falou, olha, eu acho que o casamento acabou mesmo. Mas não por causa da distância e tal, mas acho que acabou mesmo. Tá. De repente,
ela que sempre teve uma vida toda pontual, eu digo, nas questões assim, de ser assim, o lance da família, aí o lance do trabalho, sabe assim? Da responsabilidade. De repente, ela se viu ali entristecida de estar longe de toda a família, mantendo a decisão, então, da separação em casal. E sabe o que ela fez? Ela pediu para sair do concurso público que ela passou, que era o sonho de uma vida inteira. Até me arrepia essa história, eu acho a história dela linda. E ela voltou para São Paulo. E ela vai começar tudo de novo para prestar mais uma vez o concurso. Olha, gente, arrepiante. Para ser onde ela quer. Não ficar tão distante da família. Então, agora, nesta volta, ela está afastada deste trabalho, então, porque ela largou, pediu exoneração, ela largou. E ela está com uma família que tem hoje outro contexto, por não estar mais casada. Isso tudo aconteceu em 5 meses, gente. Então, me arrepia muito. Então, Lúcia, até pra gente pensar, não é assim? Sim, as mudanças da vida. Numa conclusão, o que faz? De repente, no momento que você sempre teve escolhas assim, pensando no, não, isso aqui é certinho, você de repente mexer em tudo de uma forma tão intensa e ela tá tão feliz porque vai dar certo. O que faz você saber que vai dar certo? É isso que eu quero te perguntar. O que dentro de você tem que resgatar? Imagina um monte de gente está assistindo a gente, que está se sentindo infeliz, que fala assim, Carol, eu quero ter coragem. Eu acho que o livre-arbítrio entra na questão da coragem. Do risco. Do risco. Não, eu não diria risco, porque quando você pensa em arriscar, você pensa em perigo. Mas eu diria na ousadia. Você vê como você troca hábito do arriscar para o ousar? É muito... Ousar. Ela foi ousada. Ela ousou, né, buscar a felicidade dela, porque talvez ela estivesse habituada à felicidade, não à infelicidade. Por isso ela não se adaptou. Quando ela deu de cara com a infelicidade dela. Tem gente que está habituada à infelicidade, aquela pessoa que fala, eu nasci para dar errado, as coisas para mim nunca dão certo, e toma isso como uma verdade absoluta, continua tendo as suas escolhas formatadas nisso e justifica no final da vida, que eu acho mais triste, que eu falo para você que todo o meu trabalho eu embaso na questão de que quando chegar a tua hora de ir, sei lá para onde, né, de partir desse mundo, que você leve uma boa impressão disso aqui, que você diga, minha vida valeu a pena. Aí eu acredito no livre-arbítrio, aí você escolheu que a sua vida deveria valer a pena. Rê, tenho que encerrar. Uma pena, diga aí ótimo, a né? sua... E eu contei a história, porque eu admiro bastante. Não, a história é linda, sem dúvida. Eu acho que se a gente tiver que fazer aí uma conclusão a respeito do livre-arbítrio, eu acho que a gente pode ficar dentro de sensações e sentimentos, né? Que a gente pode programar, já que é tudo uma questão de programação, que a gente programa a nossa cabeça para coisas boas, né? Para voltar para o bem, como você falou, que vai embora daqui com uma boa impressão e que a gente escolha ser feliz. Então vamos programar a nossa vida, a nossa cabeça para as alegrias, para a felicidade, para estar do lado das pessoas que a gente gosta e para fazer o bem, que eu acho que o mundo está precisando tanto disso. Se a gente tem que escolher um lado, né, como a Cetinha está dizendo ali, vamos escolher o lado do bem. O lado do bem. E quando não souber isso, eu acho que não há problema nenhum em procurar ajuda. Exatamente. Sabe? Porque é um hábito também que a gente tem péssimo. De achar que a gente resolve sozinho. Que a gente é vaidoso de achar que não poderíamos. Isso aí. Concordo. Obrigada, menina. Eu que agradeço, Que Carol. super papo, você falou uma frase que é a frase dela. Carol, ela tem uma psicóloga, enfim, que sempre diz, a gente tem 2 caminhos, a gente pode escolher ser feliz ou não. Aí ela disse, eu escolhi ser feliz. Total. Então, que fique aí, né? Muito obrigada pelo papo, eu tô arrepiada, energia boa demais. Né? Tomara que faça aí, certamente, algo na sua vida com essa mensagem que a gente deixou hoje. Vou deixar aqui, Lucy Gameiro, nossa terapeuta comportamental, o site dela, atitudedeviver.com.br. Lá tem tudo, os cursos que ela dá, você dá vários cursos gratuitos. Vai lá, umas palestras bem legais. atitudedeviver.com.br. Se colocar Lucy Gameiro no Face, acha tudo. Dia 25 eu vou dar uma palestra gratuita, a gente vai falar sobre narcisismo. Olha, esse tema é bom também. E a nossa queridíssima Regiane Tapias lá no Insta, @Regiane Tapias, tudo junto. Isso mesmo, Carol. @Regiane Tapias. E ela te encontra amanhã no Revista da Cidade. Exatamente. Meninas, muito obrigada, obrigada. Carol. Obrigada.